Salmo de número 73. Aleluia. Aleluia. Só tem uma coisa que vai me deixar mais nervoso. É se os irmãos continuarem nesse mesmo espírito. Não é fácil, mas o Senhor, Ele dá graça. E eu creio nisso. Salmo de número 73. A prosperidade do ímpio faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, como a de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim, eis que ofenderia a geração dos meus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Deus, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Normalmente eu já peço para os irmãos se assentarem, a gente lê o texto assentado, mas hoje foi diferente. Quem era Asaf? Esse salmo de número 73, ele foi atribuído a Asaf. Esse foi o primeiro de 11 salmos atribuídos a ele. Quem foi Asaf? Ele foi da tribo de Levi. Em Crônicas, primeiras Crônicas, já fala que ele foi da tribo de Levi. Filho de Bere. Esqueci o nome dele. Filho de Berequias. Ele é da tribo de Levi. Bisneto de Levi. É isso.
versículo 17. E ordenaram, pois, levitas a Amã, filho de Joel, e os seus irmãos Asaf, filho de Berequias. Berequias é filho de Gerson, da tribo de Levi. Ele era levita da casa do Senhor. Ele foi profeta debaixo da direção de Davi. Está em 2 e 1 Crônicas, seu capítulo 25, versículo 2. Asaf era crente. Versículo de número 2, a qual nós acabamos de ler. Irmãos, eu frisei esse versículo de número 2 porque através dele eu entendi todo o Salmo 73. O versículo diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Quando ele diz quase, não é totalmente. Então, quase se escorregaram, quase se desviaram. Isso falou forte ao meu coração, porque ele era levita. E o que os levitas faziam? Eles ajudavam na casa do Senhor. Eles ajudavam no sacerdócio, na organização do tabernáculo. Eles serviam ao Senhor. Eles louvavam. Asaf, ele foi constituído mestre do louvor. Davi constituiu o mestre do louvor. Eu vou ler um verso que me chamou bastante atenção, que está em Crônicas, no seu capítulo de número 16, seu versículo de número 37. Esse foi isso que me pegou nesse texto. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Eu fui pesquisar o que significava continuamente. Não é por um pouquinho de tempo, não é por um período de tempo, era continuamente, de manhã, de tarde, de noite. Ele adorava continuamente perante a arca do Senhor. E eu fiquei meio assim pensando, por que Asaf estava com esse pensamento no Salmo 73? Aí eu pensei comigo, poxa vida, versículo 3, eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque há apertos na sua morte, não se acha no trabalho. Ele estava invejando a prosperidade do ímpio. E eu fiquei pensando, como um levita da casa do Senhor, que adorava ao Senhor continuamente, quase se desviou, quase os seus pés se desviaram. Eu me via na pele de Asaf. Quem de nós, em nenhum momento, olhou para a prosperidade do ímpio? E nós em tribulação, nós somos cristãos, mas passamos por tribulação, nós passamos por dificuldade, e a gente olha para a vida do ímpio e pensa, por que isso não acontece com ele? Eu sou cristão, isso não acontece com isso, e eu só vivo em dificuldade. Isso é um pensamento, irmãos. Eu sou cristão e vivo em dificuldade, mas o ímpio, ele prospera. O ímpio, ele não tem dificuldade. Versículo de número 4, ele diz: porque não há percos na sua morte, nem na morte. Asaf estava enxergando a dificuldade na vida do ímpio. E aí, como é que fica essa situação? Eu vou correr um pouco, vou passar no versículo de número 14. Por todo dia tenho sido afligido. Versículo 13, perdão. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele achava que tudo que ele estava fazendo era em vão. Tudo que ele fazia na casa do Senhor era em vão. Porque ele estava deixando os pensamentos sobre a prosperidade do ímpio, ele estava deixando se levar por esses pensamentos.
Por isso que o versículo 2 diz que os pés dele quase se desviaram. Aí, no versículo de número 17, até que ele entra no santuário. Glória a Deus! Até que ele entra no local onde ele tinha que adorar constantemente, continuamente. Por isso que é importante, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Por isso que é importante. Porque a gente passa por dificuldades, a gente passa por tribulações. E a gente, com certeza, a gente enxerga a prosperidade na vida do ímpio. Eu já fiz isso, quem dos irmãos nunca fez? Quem dos irmãos nunca fez? E olha para o ímpio, poxa vida, eu aqui na prova, eu aqui há milhões de anos desempregado, só vivendo de escape. Quem de nós nunca passou por essa situação? Quem de nós nunca pensou isso? Só que ele entrou no ato do Senhor. Só que ele entrou no templo. Ele entrou no santuário. E entendeu o fim deles. Spurgeon, eu estou citando Spurgeon, irmãos, só para ter ouvido. Ele tem uma frase que ele diz assim: meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu li porque é grande, eu escrevi, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal de ti. Se eu não entendo, nunca permitas que eu deixe de crer em ti. Por isso que não foi por isso que Asaf, ele quase se desviou em pensamentos, ele teve todos esses pensamentos, mas eu creio que não desceu para o coração. Porque, irmãos, quando a gente chega nessa situação e isso desce para o coração, a nossa alma desfalece. A gente encontra desânimo em tudo. A gente quer voltar para trás. Porque a gente não encontra solução. Eu não falo o tempo que ele pensou até a entrada do templo, até a entrada no santuário. Mas eu acredito que tenha sido rápido. E por isso, ele enxergou o fim deles. O que eu estava lendo o versículo de número 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. A partir do momento que ele entra no santuário e entendeu o fim do ímpio, da prosperidade do ímpio, o versículo 21 ele diz: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Essas picadas é no sentido literal. Eu não sei, nunca passei por isso, mas quem tem cálculo renal, quem já teve cálculo renal, sabe que é uma dor insuportável, né? É uma dor que te faz arrancar lágrimas dos olhos. Você não aguenta, você quer gritar. Eu sei porque eu conheço muita gente. Eu conheço um amigo que trabalhei com ele há muito tempo. Ele agachava e chorava, ele ficava vermelho de dor. Essas pontadas nos rins que ele sentia foi por conta de todo o pensamento que ele teve anteriormente. E ele não entendia. A partir do momento que ele entrou no santuário e entendeu o fim do ímpio, ele se sentiu como se ele tivesse, ele se azedou, o coração dele se azedou, e ele olhou para dentro de si e falou: como é que eu posso ter esse tipo de pensamento? Versículo 1 ele fala: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se
desviaram. Ele não estava colocando como bom ali no versículo 2. Versículo 1 ele fala: bom é Deus, Deus é bom. Ele falou no primeiro versículo que Deus é bom. E foi assim, ele sentiu, versículo 21, ele sentiu as picadas nos rins, a dor. Eu acho que, eu não sei se eu posso me expressar dessa forma, como se ele estivesse pensando assim nesse momento: poxa vida, como é que eu posso pensar isso de Deus? Foi o que Spurgeon disse. Asaf estava desorientado e confuso. Como é que ele pensou isso? Como é que o ímpio prospera e o justo passa a tribulação? Esse versículo 21 ele quis dizer isso. No versículo 21 ele quis dizer isso. Quando ele sentia picada nos rins. Como é que eu posso pensar? Como é que a gente pode pensar nessa situação? Como é que a gente pode imaginar que Deus nos desampararia? A continuação diz que todavia estou de contigo. No momento que ele percebe que ele estava com um pensamento fraco, ele volta em si e fala: todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Quando o Asaf fala isso, quando ele fala: até que entrei no santuário e entendi o fim deles, é que ele diz que a prosperidade do ímpio, ela é passageira. Ele entende que a prosperidade do ímpio ela é passageira. Hoje ele tem. Hoje ele não passa por dificuldades. Mas e o amanhã? Ele sabe do amanhã? Asaf entendeu isso quando ele entrou no templo. A nossa prosperidade, a prosperidade do justo, ela é eterna. Quando ele fala do ímpio, a prosperidade do ímpio é material. A nossa prosperidade é celestial. Nós estamos rumando para um alvo. Nós estamos rumando para a Canaã celestial. É claro que nós pensamos em ser próspero aqui na terra, materialmente. Mas o que mais nos importa é a nossa prosperidade espiritual. Depois da morte, para onde que iremos? Depois da morte, para onde o ímpio vai? Será que ele sabe? Por isso que ele goza aqui na terra de muitas coisas. E o justo, ele tem uma prosperidade diferente da do ímpio. Nós almejamos o céu. Você e eu, nós almejamos o céu. Nós temos a nossa prosperidade celestial. Quando ele fala sobre a prosperidade do ímpio, logo me vem que nós iremos morar na nossa a mansão celestial. As ruas são de ouro, os muros são de cristal. Ali não haverá pranto, nem choro, nem dor. Nós seremos prósperos. Nós não iremos pensar nas nossas dificuldades aqui na terra. Sim, nós não iremos pensar somente que nós vencemos. Nós só iremos pensar: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, o Senhor nos segurou pelas nossas mãos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós perseveramos até o fim. E é por isso que nós temos que pensar na nossa prosperidade espiritual. Nós temos que pensar que a nossa prosperidade não é terrena. Nós temos que pensar que é o céu que nós almejamos. O ímpio, ele prospera aqui. O fim deles, quem sabe? O nosso fim, o fim do justo, é o céu.
Nós temos que pensar na nossa prosperidade espiritual, nós temos que pensar no céu, nós temos que pensar que nós passaremos por dificuldades aqui, mas nós temos o Senhor que nos ajuda, o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Eu lembro esse texto da prosperidade do ímpio, eu lembro de Mateus, quando Mateus fala, Mateus capítulo 6, no seu versículo de número 33. A partir do 31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, com que nos vestimos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Eles se preocupam somente com isso, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir. A continuação do versículo, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33 diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz todas essas coisas, é o que comer, é o que vestir, é o que beber. Então nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas, porque o Senhor ele vai suprir toda a nossa necessidade. Nós não iremos passar por dificuldades, por mais que nós somos afligidos, por mais que nós passamos por aflição, por dificuldades, o Senhor não nos deixa passar por necessidades. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. O texto diz que é para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça? Estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo, viver uma vida de santidade, viver uma vida de oração, de jejum, uma vida de busca, de leitura da palavra. É isso que o Senhor quer de nós. A partir disso, o Senhor não vai deixar faltar nada no nosso celeiro. Por isso que nós devemos pensar no céu, nós devemos pensar na prosperidade espiritual e pensar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, a prosperidade do justo, ou a prosperidade do ímpio, ela tem prazo de validade. A prosperidade do justo não. Nós devemos entrar no átrio, assim como Asaf. Nós devemos entrar no santuário do Senhor, para que nossos olhos sejam abertos e para que nós possamos enxergar a prosperidade do ímpio passageira e possamos enxergar que a nossa prosperidade ela é eterna, ela é duradoura, ela dura até depois do fim, porque nós temos uma mansão celestial para ir morar, nós temos ruas de ouro para caminhar. Aleluias. Fique com essa palavra. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada irmão, que nós possamos pensar na prosperidade celestial, na prosperidade espiritual, na prosperidade a qual nós teremos ela por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fiéis até o fim, que nós possamos ter a oportunidade, ter a possibilidade de fazer como Asaf, entrar no templo e enxergar que a nossa prosperidade ela é duradoura e a prosperidade do ímpio ela é passageira. Amém? Que as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a confiança do pastor que me deu essa oportunidade. Faz 15 dias, ele, no pensamento dele já fazia mais de mês que ele tinha me avisado, mas fazia uns 15 dias só. Ele anotou na hora ali e falou assim: ó, tá lembrado, né? Eu falei: